Olá pessoal, do blog de concursos, eu sou o professor Cleidson Jambo, estou mais uma vez aqui para falar, claro, língua portuguesa, pensando em você, concurseiro. E hoje falaremos sobre a banca Fundação Carlos Chagas. Em que aspecto? Um assunto que sempre cai. Qual assunto? Transposição de voz. Vamos lá, olha aqui comigo, veja. Transposição de voz. Professor, o que é voz? Voz do verbo. Por acaso o verbo fala alguma coisa? Claro, o verbo diz sobretudo se o sujeito praticou ação, se ele sofreu, se ele praticou sobre si mesmo. E a FCC especial cobra o seguinte, vamos lá. Transposição de voz. Todos sabem que a voz, o verbo, indica sobre o sujeito, se ele pratica ou sofre ação. Não é difícil entender que na voz ativa o sujeito pratica ação e na passiva o sujeito sofre. Por mais geral que seja isso, te ajuda muito para a prova da Fundação Carlos Chagas. Não precisa saber muita coisa. Somente o seguinte, olha para cá, veja. Uma frase como: o Papa visitou a África. Uma frase inocente como essa aqui pode ter uma mudança de voz. Como assim? Primeiro passo, qual é? Imagine você, concurseiro, diante de uma prova da Fundação Carlos Chagas e encontra esse enunciado. Qual? Marca alternativa em que a frase aceita transposição de voz, mudança de voz. Você irá, em primeiro lugar, sublinhar o verbo, visitou. E agora, já? E agora vai entender qual é a transitividade desse verbo. Procurar o sujeito, por exemplo. O Papa visitou a África. Quem visita, visita algo, alguém. Visitar é um verbo que pede complemento sem preposição. Verbo transitivo direto. A África, então, será objeto direto. Pergunta é o verbo? Claro. Quem visitou a África? Sujeito, o Papa. Ora, o sujeito praticou ação de visitar a África. Por isso, deve tratar-se de uma frase que está na voz ativa. Voz ativa. Ainda a sua missão maior. Qual é? Transpor a frase da voz ativa para outra voz, chamada voz passiva. Veja como é fácil. O objeto vira sujeito passivo. O sujeito vira agente da passiva. Achou complicado isso? Achou difícil? Faça o seguinte. Simplesmente faça o que a gente brinca em sala de aula dizendo de regra do X da Xuxa. Como é que é isso? Pegue o X. Como assim? Olha a frase. O que está no final vai para o começo. O que está no começo vai para o final. Como assim? Final, a África. Começo, Papa. Perfeito. Faça aqui. Logo, a frase ficará assim. A África. O que era um verbo se transforma em dois. O que era ativa um verbo, geralmente fica uma locução verbal. Então, em vez de a África visitou, a África foi visitada, Papa o sujeito, pelo Papa. Agora você tem uma frase na outra voz, na voz passiva. Traduz, vamos lá. A África foi visitada pelo Papa. Essa frase aqui já está convertida. Você conseguiu transpor a frase da voz ativa para a voz passiva. Em que o verbo se transformou em dois, a gente pode chamar isso aqui de locução verbal, e é a locução verbal que vai dizer quem é o sujeito. Pergunte a ela. Quem foi visitada? Resposta: tudo bem, a África. A África é o sujeito que agora sofreu ação e ser visitada. Sujeito passivo, paciente. Quem praticou? O Papa. É o famoso agente da voz passiva. Vamos lá. Você, concurseiro, você que fará a prova da Fundação Carlos Chagas, é uma questão certa. Isso cai muito. Você não precisa de muito esforço para acertar uma questão de voz passiva ou de transposição de voz. A regra é essa. Pega a frase, tente fazer a inversão dela. O X da Xuxa, por exemplo. João ama Maria. Frase da voz ativa. Tente passar para passiva você. Maria é amada por João. Viu como é fácil? Então, para mudar de voz, basta pegar o final da frase e colocar no começo. Importante. O objeto vira sujeito passivo, o sujeito ativo vira agente. Agora, nem sempre isso é possível. Aí onde entra realmente a sua visão de concurseiro. Saber quando não é possível. Olha para cá. Veja esse caso aqui de prova FCC, hein? Olha a frase. Muitos torcedores assistiram ao jogo. Uma frase comum, uma frase muitos torcedores. Sujeito, claro que a frase está na voz ativa. Tudo bem, vamos lá. Transforma essa frase da voz ativa para a voz passiva. Vamos lá, como é que seria a frase? Assistir ao verbo, transitivo indireto, não é? Ao jogo, objeto
indireto porque surgiu uma preposição. Verbo transitivo direto pede sempre uma preposição. Quem é o sujeito? Muitos torcedores é o sujeito. Ora, você vai pensar, professor, para passar essa frase, muitos torcedores assistiram ao jogo, da voz ativa para a voz passiva, basta fazer o X da Xuxa, não é? Ou brincar de meio pelos extremos, não é assim? Vamos lá então, fazer isso. Que está no final, vai para o começo vai para o final. A frase então poderia ficar como? O jogo foi assistido por muitos torcedores. Ora, você provavelmente irá entender essa frase uma frase correta, uma frase culta. O jogo foi assistido por muitos torcedores, e que o sujeito é o jogo. Presta atenção, você concurseiro, hein? Não pode haver mudança de voz quando o verbo é transitivo indireto. A frase que eu acabei de escrever não é possível. Ou seja, há um erro gramatical. E as bancas sabem que você costuma falar assim. Nós falamos assim. O jogo foi assistido, mas está errado, pelo menos para a norma culta. Logo, essa frase não aceita a voz passiva. Olha para cá então. Muitos torcedores assistiram ao jogo. O que eu acabei de escrever aqui, na verdade, está errado. Errado. Por que errado? Porque essa frase não aceita mudança de voz. Observe que aqui tem a preposição e aqui não tem. E é claro que ao jogo não poderia ser sujeito preposicionado não caberia. Essa frase aqui eu vou riscar para que você observe. Observe mesmo, essa frase não existe. Professor, rabiscou o quadro, ficou feio para mim. Você deve fazer o mesmo quando você estiver diante de uma questão assim. A frase é bonita, a frase é compreensível, mas não é culta. A FCC é banca de concurso, ela seleciona, então ela seleciona assim. Ela põe uma frase que é do seu dia a dia para que você jure que está fazendo a coisa certa e não está. Só é possível mudança de voz com verbo transitivo direto. Como assim? Não é todo verbo que vai assistir mudança de voz. Então, para que você não surpreenda, não erre, como essa frase aqui está errada, em sua prova, que você reconheça bem quando uma frase não aceita a voz passiva. Então veja comigo agora quais verbos não podem ter voz passiva. Quer ver só? Comigo, acompanhe. Vamos lá, pessoal. Não aceitam transposição de voz. Observe. Os verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação. De novo, hein? Não aceitam transposição de voz. Frases com verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Como assim? Vamos entender bem? Quando você vir em uma prova de concurso uma frase como esta aqui, ó, o Brasil precisa de investimentos em saúde. Sublinhe o verbo. Aqui é o verbo precisar. Olha para o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Surgiu preposição. Você sabe, verbo transitivo direto sempre vai pedir preposição. Em, com, para, a ou de. Alguma preposição. Ora, pediu preposição, verbo transitivo direto, logo não tem mudança de voz. Você não pode fazer aquela brincadeira nossa do X da Xuxa. De investimento em saúde, o Brasil é precisado, é preciso. Não pode. Esta frase não aceita mudança de voz, tá certo? Entendeu isso? Transitivos indiretos não aceitam mudança de voz. Vamos lá. Outro verbo que não aceita mudança de voz são verbos intransitivos. Aquele sentido completo. Por exemplo, os casais apaixonados vivem em eterna lua de mel. Bonita frase, né? Ora, quem vive, vive. Viver é verbo intransitivo, tem sentido completo. Professor, e em eterna lua de mel? É a circunstância que eles vivem, é o modo como eles vivem. Também não vai aceitar mudança de voz. Qual o segredo, professor, para acertar isso? Sublinhe o verbo viver. Quem vive, vive. Viver é verbo intransitivo. Se é intransitivo, ele não aceita mudança de voz. Portanto, você não deve cair nas garras da FCC. Quando ela pede marca alternativa que não aceita mudança de voz, e você ler uma frase como essa aqui, voz ativa, os casais apaixonados vivem em eterna lua de mel, entenda, viver é intransitivo, não aceita mudança de voz, tá bom? Combinado então? E por fim, as meninas são felizes. Olha, essa frase aceita ou não mudança de voz? Pensa comigo, vá. Eu poderia dizer felizes
Como é que seria isso? É, são, não vai caber isso, não é? Ora, as meninas são felizes. Se eu dissesse, as meninas ajudaram os garotos. Os garotos foram ajudados pelas meninas. Tudo bem, caberia voz passiva. Mas aqui não, eu usei o verbo ser. Lembra disso? Ser, estar, ficar, permanecer. São verbos de ligação. Aqui são verbos de ligação. Felizes é o que a gramática chama de predicativo do sujeito. Por quê? Caracteriza o sujeito que é as meninas. Se é verbo de ligação, não vai aceitar voz passiva. Lembrou? Ser, estar, ficar, permanecer. Verbos de ligação não aceitam voz passiva. Não aceitam, como é que a banca Fundação Carlos Chagas chama? Não aceitam transposição de voz. Combinado, pessoal? Importantíssimo, hein? Você não pode ir para a prova de português da Fundação Carlos Chagas sem ter clara a noção de que nem todo verbo aceita mudança de voz. Os verbos transitivos indiretos, intransitivos e de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, não aceitam mudança de voz. Ok, pessoal? Sou o professor Gleison Jambo. Um abraço para você do blog do Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.